Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma conversa sobre a medida provisória 1045. Eu estou convidando para essa conversa o Leonardo Sakamoto, que é jornalista e cientista político, e também o Dr. Italvá Medina, que é procurador do trabalho. Ele é do Ministério Público do Trabalho. Para começar a conversa, eu quero um cumprimento rápido dos dois. Leonardo, é muito bom recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu quero também saudar a todos e todas, saudar você, saudar o Italvar e agradecer por estar aqui batendo um papo com vocês. Italvá Medina, é bom também tê-lo aqui para essa conversa sobre a MP 1045. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço pelo interesse em me chamar para conversar sobre o tema. Eu vou direto ao tema. Leonardo Sakamoto, uma medida provisória que seria para gerar emprego, melhorar as condições de trabalho. O que tem de ruim nessa medida provisória? Por que ela chegou tão ruim para a classe trabalhadora? Explica um pouco isso para a gente. Bem, eu acho que todo mundo deve estar familiarizado, deve ter ouvido já uma vez na vida aquela expressão presente de grego, né? Que é um presente que traz uma surpresa ruim, negativa, que é o caso aqui da MP 1045, né? Vamos lembrar que aconteceu na Grécia. Os gregos deram de presente para Troia, né? Um país, uma nação inimiga, deu de presente um cavalo, né? Para apaziguar, pacificar, embora, o final de trégua e foram embora. Aí os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade, à noite saiu um monte de grego que estava escondido, muqueado dentro do cavalo, e aí abriram os portões da cidade, saldo, Troia caiu, né, foi derrotada pelos gregos. O que acontece é que a MP 1045 foi um presente de grego, né, para os trabalhadores brasileiros, dado por uma parte da Câmara dos Deputados e uma parte do governo Jair Bolsonaro, dentro de uma medida provisória, cujo objetivo inicial seria garantir a manutenção de empregos, facilitar a vida dos empregadores para que eles mantivessem empregos durante o período mais difícil causado pela pandemia, embutiu-se, acrescentou-se, colocou-se o que no jargão do parlamento brasileiro são chamados de jabutis, né? Que são matérias, são temas estranhos à temática original do projeto. E aí, junto desse projeto, que era para garantir manutenção de emprego, acrescentou-se várias medidas que interessam a grupos de empresários, que interessam a grupos de produtores, mas que pouco interessam ou nada interessam aos trabalhadores brasileiros. E aí, naquele dia em que o Brasil inteiro estava horrorizado, porque o presidente Jair Bolsonaro havia chamado blindados, tanques da Marinha, para atravessar a esplanada dos ministérios, para fazer aquela pressão sobre aquela bobagem do voto impresso, enquanto estava todo mundo olhando para aquilo, passaram a MP 1045 por 304 votos a 133, ou seja, dessa nova reforma trabalhista, que inclui muitas coisas, né? A MP 1045 ela cria trabalhadores de segunda classe, sem contrato, sem direitos. As próprias centrais sindicais denunciam a criação daquele regime especial do trabalho incentivado, o REQIP, né, que o Italvar vai falar também sobre isso, estabelecendo um trabalhador de segunda classe, sem contrato, sem direitos, né? Férias, FGTS, contribuição previdenciária, entre tantas outras coisas, né? Sem vínculos, né? Para pegar jovens, ou seja, só porque a pessoa é jovem está começando no trabalho, vamos esfolar até o couro dessas pessoas, né? Então, é um trabalho, uma prestação de serviços que diz que está ligada à formação profissional, mas na verdade está ligado apenas a garantir ganhos mais fáceis a um grupo de pessoas. Também a MP 1045 permite a redução no pagamento de horas extras. Se ela for aprovada pelo Senado, que ela vai ser discutida pelo Senado, bancários, jornalistas, operadores de telemarketing, entre outros trabalhadores e trabalhadoras, com jornadas reduzidas, ou seja, que trabalham menos de 8 horas por dia, terão redução no pagamento da hora extra, né? Até porque o texto permite uma extensão de 8 horas de jornada e determina que o pagamento da hora extra tem acréscimo de somente 20%. E hoje a hora extra é 50%, e quando aos domingos e feriados, de 100%, ou seja, vai ser um golpe também, né, no trabalhador. Também tem perdas, no caso do FGTS, um FGTS menor para quem for demitido, né? Ou seja, tem dentro do programa de primeira oportunidade, reinserção do emprego, o Piore, né? Piore, né? Que é um programa ruim,
ele ressuscita pontos de uma antiga medida provisória, que é a 905, da carteira verde e amarela, né? Também voltado para jovens, e também reduz, na verdade, o recolhimento do FGTS. Ao invés de recolher, no caso de multa, de demissão, 40%, ser 20%, pagar de forma parcelada outros direitos. Ou seja, existe um pacote. Existe dificultar a fiscalização trabalhista, né? Orientando para que os auditores fiscais orientem os empregadores ao invés de aplicar uma multa. Isso é terrível, né? Até porque muitas vezes vai atingir situações ligadas à saúde e segurança do trabalhador, né? Que coloca o trabalhador em risco de doença, em risco de vida. E não raro pode até atrapalhar o combate ao trabalho escravo com essa brincadeira, né? E é claro, também a aposentadoria a gente vai debater aqui, a gente vai conversar mais com todo mundo aqui, mas pode aumentar o tempo de aposentadoria, né? Porque o trabalhador que tiver contrato suspenso, ele não vai contar esse tempo para aposentadoria, vai ter dificuldade também de acesso à justiça gratuita. Gente, justiça gratuita para a população que não tem grana. No caso aqui, vai dificultar o acesso para trabalhador que for buscar seus direitos, né? Vai ser um caos. Ou seja, no final das contas, né, toda essa situação, só para finalizar, ela lembra bastante uma boiada, que é um termo que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião icônica, aquela icônica reunião ministerial do dia 22 de abril do ano passado, né, quando ele falou para o presidente: vamos aproveitar que está rolando a pandemia de coronavírus para passar uma boiada, né, de fazer passar boiada, passar mudanças em portarias, em processos infralegais, assim, sobre o meio ambiente. Vamos desregulamentar, vamos tirar proteções, né? Vamos aproveitar que está todo mundo olhando para a Covid e vamos fazer a mesma coisa. Só que acontece o seguinte, no final das contas, o Brasil aproveitou que estava olhando para os tanques esfumacentos de Jair Bolsonaro, que atravessavam a esplanada dos ministérios fazendo pressão pela adoção do voto impresso, e passou uma boiada não ambiental, mas trabalhista contra o trabalhador brasileiro. A conversa com o Leonardo Sakamoto, ele traz essa avaliação política direta que acontece com o trabalhador. Eu chamo então para a conversa o doutor Italvar Medina, que é procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e pergunto: doutor Italvar, tem ilegalidades nessa medida provisória que está sendo votada e discutida no Congresso? Se tiver, informe para a gente quais essas ilegalidades que estão dentro da medida provisória. Na verdade, a medida provisória ela tem várias digamos assim, ilegalidades, né? Vários problemas de ofensas à Constituição Federal e também de ofensas a tratados internacionais. Vamos lembrar primeiro o que é uma medida provisória, né? Como todos sabemos, as leis dos países são elaboradas pelos legisladores, né? Pelo Poder Legislativo, então pelos deputados, pelos senadores, e cabe ao presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, ou seja, ao Poder Executivo, executar as leis que vêm dos legisladores. Mas o que é a medida provisória? A medida provisória é uma lei que é elaborada diretamente pelo presidente da República. Então, uma lei que o presidente da República pode fazer, ela já vale, e depois essa lei tem um prazo que ela precisa ser chancelada, ou seja, ela precisa ter a concordância ou não do Congresso. Então, o presidente cria a lei, ela já vale, e depois os legisladores dizem se concordam ou não com ela. Como ela é uma medida bem excepcional, assim, né? Ela só pode ser motivada, só pode ter por fundamento situações urgentes e relevantes. Então, por exemplo, uma lei criada para responder uma crise, certo? O que aconteceu? A medida provisória 1045, ela foi criada pelo governo federal apenas para reinstituir, para recriar um programa que já existia no ano passado, que é o programa que permitia aos empregadores suspenderem os contratos dos seus trabalhadores ou então diminuírem as jornadas e os salários dos trabalhadores com o pagamento de um benefício emergencial pelo governo. Então, esse programa existia no ano passado, no dia 31 de dezembro ele deixou de existir e a medida 1045 recriou.
Então, essa medida que foi submetida ao Poder Legislativo. Só que o que acontece? Enquanto ela estava sendo analisada pelo Poder Legislativo, foram inseridas dentro dela várias matérias que não tinham nada a ver com esse programa que ela recriou. Então, aproveitou-se o momento em que a medida provisória estava sendo discutida para inserir lá várias alterações da CLT, para se criar 3 novos programas, que são o Priori, o Requipe e um programa de serviço voluntário, que é o que, como bem falou o Sakamoto, é o que se chama de jabutis, ou seja, são matérias que não tinham nada a ver com a medida provisória e foram lá inseridas. E o que acontece? A Constituição proíbe que isso seja feito. Não só a Constituição proíbe que isso seja feito, como o próprio Supremo Tribunal Federal já disse em algumas decisões que essa prática não pode ser adotada. E existe uma resolução do próprio Congresso Nacional, ou seja, do próprio Poder Legislativo, dizendo que não é possível inserir em medidas provisórias matérias que não digam respeito àquilo que ela previa de forma originária. E por que não pode fazer isso? É porque a medida provisória ela tem um trâmite, ela anda de forma muito rápida, ou seja, a apreciação dela é muito rápida, justamente porque ela se relaciona com matérias urgentes. Então, você não pode inserir nelas outras matérias que não tenham nenhuma relação com aquela urgência. Porque o que acontece? Aí se suprime o debate. Não pode pegar uma reforma trabalhista e inserir numa medida provisória, porque ela não vai passar pelas comissões do Congresso, ela não vai ser discutida de forma aprofundada pelos parlamentares, não vão ter audiências públicas, não vão ser ouvidos os trabalhadores e os empregadores daqueles que podem ser afetados por essa norma. Ou seja, é feita uma alteração muito grande, que gera grandes impactos para todos os trabalhadores e todos os empregadores do país, sem nenhuma análise aprofundada. E isso não pode acontecer. Esse tipo de matéria tem que ser apreciada à parte, um projeto próprio, e não dentro e não por meio da inserção correndo de matérias dentro de uma medida provisória que tratava de outra coisa. Então já começa por aí. Se for aprovada uma lei, se essa medida provisória virar uma lei dessa forma, com a inserção dessa mini-reforma trabalhista dentro, essa lei não terá validade, será uma lei inválida. O que significa que ela vai gerar uma insegurança muito grande para todos os empregadores e empregados que vierem a tentar fazer aquela redução de direito que essa lei prevê, e ela vai poder ser questionada no Poder Judiciário, e aí vai dar a decisão final sobre se essa lei vai ser aplicada ou não. Então, há um risco muito grande de insegurança, de serem feitos vários contratos com base nessa lei e depois eles virem a já não serem válidos e, enfim, gerar uma grande discussão judicial e com prejuízos para todo mundo, né? E o que ela faz? Essa medida provisória, como eu falei, ela criou 3 programas, e 2 desses programas, praticamente, permitem que mais da metade dos trabalhadores, quase metade dos trabalhadores das empresas sejam trabalhadores temporários, contratados temporariamente e com menos direitos. E, além disso, como o Sakamoto disse, ela também faz alterações na CLT que dificultam a fiscalização do trabalho, fiscalização até mesmo de trabalho escravo e trabalho infantil, fiscalização de acidentes, descumprimento de medidas de saúde e segurança, que dificulta o acesso à justiça, porque ela altera regras da justiça gratuita, ela prevê a possibilidade de ampliação de algumas jornadas com pagamento de hora extra menor, entre outros vários prejuízos. E Talvaz, já que você tocou nesse assunto de geração de emprego, eu também chamo o Sakamoto para continuar a sua avaliação e a sua conversa aqui, dizendo o seguinte: na reforma trabalhista, Sakamoto, o argumento era que iria gerar mais emprego. Mas você trouxe uma lista de problemas dessa medida provisória e o Italvá outra lista de problemas. Parece que não vai gerar emprego, é isso, Sakamoto? Uma coisa que a gente aprendeu, uma coisa que na verdade é o seguinte, a gente deveria ter aprendido com a história. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, por que a gente aprende história na escola? A gente aprende história na escola para evitar que os erros do passado se repitam, para que a gente aprenda com o passado, aprenda com os nossos erros e também com os nossos acertos e evite que a história se repita, pelo menos do ponto de vista negativo. A gente estuda a história das guerras para entender que nós não devíamos entrar em guerra por certos temas, né? O que poderia levar à destruição mútua.
Um dos pontos que, se a gente tivesse aprendido com a história do país, né, se a população tivesse aprendido com a história do país, não teria reeleito, por exemplo, pessoas que votaram a favor da reforma trabalhista, uma vez que a reforma trabalhista, vamos lembrar, toda a discussão da reforma trabalhista em 2016, 2017, ela se deu em cima da ideia de que reduzir proteções à saúde e segurança dos trabalhadores, reduzir proteções à jornada, proteções administrativas, técnicas à segurança do trabalhador, reduzir inclusive direitos, não através da retirada na Constituição, mas através da corrosão da possibilidade da efetivação desses direitos, né, criando problemas para fiscalização, entraves para fiscalização, enfim. Mas o fato é que aquela reforma trabalhista, aprovada sob o governo Temer, veio com a desculpa de que, se ela for aprovada, haverá muitos empregos sendo gerados. Leite e mel correrão nas estradas e avenidas das cidades brasileiras, pelo interior, pelo campo. Por quê? Porque os entraves serão tirados e todo mundo gerará emprego. Houve geração de emprego significativa com a reforma trabalhista? Não houve. Não houve reforma, não houve geração de emprego significativo com a criação da jornada intermitente, não houve criação de emprego com a retirada também de proteções. Tudo isso mais bem pelo contrário. O que a gente assistiu foi uma precarização da situação dos trabalhadores. Da mesma forma, quando o governo prometeu e botou na mesa, vamos aprovar a lei da terceirização ampla, porque isso vai permitir a retirada de entraves, permitir uma terceirização, permitir o aumento de vagas. Houve também aumento de contratação de empregos de qualidade? Também não houve. A gente poderia expandir para uma série de coisas. Porque quando a gente fala de que houve uma reforma trabalhista, não é verdade, houve reformas trabalhistas. Houve uma reforma trabalhista grande, mas houve outras mudanças e outros projetos sendo aprovados sistematicamente. A própria reforma da Previdência traz em seu bojo mudanças também que impactam os trabalhadores significativamente. A própria proposta de emenda constitucional do teto dos gastos, que virou a emenda do teto, que impede o aumento em gastos públicos durante 20 anos, também, na verdade, afeta de sobremaneira os trabalhadores, principalmente os mais pobres, porque tira deles a possibilidade de serviços públicos de qualidade. Então, acontece o parlamento vai aprovando, tem aprovado uma série de mudanças com relação às regras do trabalho, mas também com relação à qualidade de vida dos trabalhadores, prometendo com isso de que haverá mais dinheiro para gerar emprego, e na verdade não há. A gente poderia discutir aqui durante horas, né, a razão disso, o fato de que você pode operar mais a tecnologia com menos mão de obra, que o trabalhador passa a ser descartável em alguns pontos, você tem processos de mecanização e muitas outras coisas que desconsideram a realidade, que desconsideram o trabalhador, né? Você tem fazendas que juntam dinheiro durante um tempão, capitalizam, se compra uma colheitadeira, mas não pensam naquele trabalhador que trabalhou anos, né, que atuou anos nas suas fileiras. A gente poderia ficar falando um tempão os processos relacionados à evolução da tecnologia. Mas o que está envolvido nesse processo inteiro não é. O que a gente está vendo é que muitos empregadores acabam, na verdade, valendo-se dessa retirada de proteções e direitos, não porque você tem um problema, não porque eles não conseguiriam fornecer empregos de qualidade, mas porque isso significa corte de custos. Porque isso, em última instância, significa corte de custos. E eu acho que tem um ponto interessante, só para finalizar, que é o seguinte, o emprego, a geração de emprego, não está diretamente relacionado com redução de proteção aos direitos dos trabalhadores. O Brasil, anos atrás, viveu uma situação de praticamente pleno emprego, com 4%, 5% de desemprego em muitos lugares, com os mesmos direitos, as mesmas proteções, as mesmas regras funcionando. A questão tem a ver com o país estar crescendo economicamente ou não. Se o país cresce economicamente, precisa de emprego. Ponto. E, por um outro lado, também tem a ver com o fato de se o governo brasileiro tem um projeto para a geração de empregos ou não, ou simplesmente está esperando ver o que acontece na inércia. Pois é, Sakamoto, eu tenho duas questões que envolvem nessa discussão vocês dois, na verdade. Para você, eu quero continuar perguntando. Você falou do trabalho escravo, que essa medida dificulta. Eu quero que você fale objetivamente o que isso obstrui, o que isso atrapalha a fiscalização do trabalho escravo. E aí já vou também para a doutora Italvar Medina, perguntando também se o Ministério Público do Trabalho vai ter condições de fiscalizar caso
algo dessa medida seja aprovado. Sakamoto, trabalho escravo, por favor. Olha, acho que até o Itavar pode falar bastante, uma vez que está na CONAET, mas um dos jabutis, na verdade, esse projeto, né, dessa MP, ele altera a fiscalização do trabalho. Ele prevê, como eu comentei, que um trabalhador que antes seria multado, que seria autuado, né, o que abre caminho, inclusive, para que ele seja processado, né, por infringir a lei, né? Agora ele pode ser, em muitos casos, passível de solicitar que, ao invés da multa, ele receba uma segunda visita. Ou seja, no primeiro, um tapinha nas costas, dizendo, melhore aí, hein? E na segunda, numa situação mais grave, ele acabe, na verdade, sendo efetivamente multado. Ora, essa questão da dupla visita, muitas vezes já acontece quando o negócio é muito leve ou uma coisa tipo, totalmente conjuntural, você já tem um diálogo possível. A questão é que a gente não está falando de questões leves ou conjunturais, a gente está falando de situações que colocam em risco a saúde e a segurança dos trabalhadores, situações graves, que, como eu coloquei, pode ter relação direta com adoecimento ou a possibilidade maior do trabalhador sofrer acidentes, né, com isso, né? E de certa forma, essa situação da dupla visita pode atingir diretamente situações verificadas no trabalho escravo. Vamos lembrar o seguinte, trabalho escravo, ele não é que a pessoa está trabalhando no campo com uma plaquinha, eu sou escravo, ou está com uma bola de ferro acorrentada, ou está usando um pelourinho, né? Se bem que tem fazendas e tem na história do combate ao trabalho escravo no Brasil, que sim, tivemos correntes nos pés e sim, tivemos pelourinho, infelizmente, né, desde 95. Só que você tem um conjunto de fatores que acaba determinando o que é trabalho escravo contemporâneo. Você tem, por exemplo, condições degradantes de trabalho, que é uma somatória de situações que colocam em risco a saúde e a segurança do trabalhador, que colocam em risco a vida do trabalhador, condições que colocam ele condições de alojamento, condições de alimentação, condições de proteção à vida deles, né, condições outras condições que dizem que estão naquele pacote de dignidade, de garantia de dignidade do trabalhador. E o que acontece é que em alguns desses casos, né, que colocam em risco a saúde e a segurança, o empregador pode vir a demandar, não, mas eu quero que isso aqui seja revisitado daqui a algum tempo. Ora, se aquilo entra na configuração do trabalho escravo não é apenas, por exemplo, quando você tem um problema num colchão, ou um problema na cozinha, ou um problema no banheiro, é um pacotão de desgraça. Só que se o empregador separadamente pede para que essas desgraças sejam revisitadas, né, você inclusive dificulta a caracterização, porque aí, não, isso aqui teve problema, mas isso aqui vai ser revisitado. Então sobra aquilo lá, e aquilo que sobrou talvez não configure trabalho escravo, ou seja, o cara vai fazer uma maracutaia, e aí através disso ele consegue evitar a caracterização, pelo menos ele vai tentar. É claro que auditores fiscais de trabalho, procuradores de trabalho, policiais federais vão atuar contra isso, mas tende a acontecer. É claro que a proposta faz uma ressalva a irregularidades diretamente relacionadas à situação de escravidão. Contudo, os próprios procuradores, acho que o Italvar pode falar isso, na nota que foi feita a público, né, eles falam que isso é inconstitucional, que não há nenhuma irregularidade trabalhista relacionada à vítima que não esteja diretamente relacionada à escravidão. Ou seja, não dá para você separar, é um conjunto probatório. Né? Então não dá para falar, olha, isso aqui está relacionado a trabalho escravo ou que não está. Não, é um pacote que define a dignidade, a falta de dignidade. Então, vai dar muito pano para manga e vai dificultar muito a fiscalização. Vai dificultar a fiscalização, doutor Italvar Medina, e o Ministério Público do Trabalho, com essa nota que foi feita, uma nota técnica, mas assim, vocês acham que o Ministério Público vai impedir que isso avance no Senado, a votação dessa medida? Primeiro vamos falar da história da fiscalização, por favor. Certo, como bem falou o Sakamoto, de fato, um dos alvos das alterações feitas na medida provisória é a fiscalização do trabalho, são os auditores fiscais de trabalho. Então, ela dificulta, na verdade, tanto a atuação dos auditores fiscais de trabalho, quanto ela busca retirar poderes do Ministério Público do Trabalho também, certo? Inclusive, interferir nos poderes do Ministério Público do Trabalho para assinar termos de ajuste de conduta com os empregadores e também para realizar mesmo fiscalizações em fazendas. Quanto em fazendas e em empresas em geral, né?
Quanto aos auditores fiscais, especificamente, Sakamoto bem falou, ela aumenta a previsão, né, de situações de dupla visita. Ou seja, o que são situações de dupla visita? São situações em que, da primeira vez em que o auditor fiscal do trabalho identifica uma ilegalidade, ele não vai poder aplicar multa, ele não vai poder multar o empregador, ele não vai poder dar uma pena para aquele empregador, não vai poder fazer o auto de infração. Ele só vai poder fazer isso na segunda vez em que ele identificar a ilegalidade. Então, a primeira vez vai ficar impune, ele vai só poder dar uma orientação. E isso estimula, claro, desestimula, na verdade, o cumprimento da lei. Porque por que eu vou cumprir a lei se quando alguém fiscalizar aqui não vai acontecer nada? Né? Então, só na segunda vez é que eu seria multado. E a medida provisória, como bem falou o Sakamoto, chega ao ponto de prever dupla visita até mesmo para algumas irregularidades relacionadas a trabalho escravo e a trabalho infantil, que é um completo absurdo. Mas não contente com isso, essa medida provisória ainda prevê que os autos de infração feitos por auditores fiscais do trabalho, ou seja, quando eles vão fazer, quando eles finalmente conseguirem aplicar as multas, vai ser possível recorrer contra essas multas e esse recurso vai ser julgado por um conselho, mas não é um conselho de auditores fiscais, não é um conselho técnico, vai ser um conselho composto, inclusive, por empregadores que vão julgar as multas por critérios políticos, por critérios de conveniência e não por critérios técnicos. Então vai chegar um ponto em que um conselho que é composto até por empregadores vai poder afastar a uma multa aplicada contra uma empresa por trabalho escravo contemporâneo ou por trabalho infantil. Né? Vai poder anular um auto de infração que prevê o resgate de trabalhadores. Então, há um risco grande, sim, às fiscalizações das relações de trabalho no país. E com relação à questão da empregabilidade também, essa medida provisória é o pretexto de aumentar empregos, mas ela é contraditória em vários pontos. Ela gera, na verdade, o que ela gera é um risco grande de demissão em massa de trabalhadores atuais para trocar por trabalhadores temporários com menos direito. Vamos pensar aqui nos dois principais programas, que são o Priori e o Requipe. O Priori ele é uma reedição um pouco alterada do contrato verde-amarelo, né? Então, ele prevê a contratação de jovens até 29 anos ou de pessoas com mais de 55 anos por um prazo determinado de só 24 meses, e ele diz que isso só poderia ser feito para contratos novos, né? Então, em tese, o Priori só poderia ser aplicado para contratos novos. Mas ela é contraditória por diversos pontos, porque a medida provisória também, ao mesmo tempo, diz que 1/4 do total de empregados da empresa pode ser ocupado por meio desses contratos temporários. Ainda diz que um mesmo trabalhador, um trabalhador que vier a ser dispensado, pode esse mesmo trabalhador ser recontratado por meio desse contrato temporário, desde que espere um prazo de 6 meses. E prevê que para alguns trabalhadores, como por exemplo aprendizes, não é nem preciso esperar o prazo de 6 meses, pode despedir e contratar de novo. Então, como é que ela vai ser só para contratos novos? Não vai ser. E de forma contraditória também, os trabalhadores contratados pelo Priori têm menos FGTS, recebe só a alíquota de 2% a 6%, quando a alíquota atual é 8%. A multa, em caso de dispensa, é reduzida pela metade, você só vai receber 20% em vez de 40% dos depósitos, ou seja, como é que ele vai dizer que ele está criando empregos quando ele torna, na verdade, as demissões mais baratas? Ela torna as demissões mais baratas. E o Requipe é pior ainda, o outro que se destina principalmente para jovens também. Prevê que o trabalhador deve fazer um curso de 180 horas, inclusive o curso pode ser dado pela própria empresa, o que gera todo o risco de fraudes, né? E prevê que esse trabalhador do Requipe ele não tem nem carteira de trabalho assinada, não recebe FGTS, não vai receber adicional, não vai receber terços de férias, não vai receber 13º salário, não vai receber nem licença paternidade e maternidade vai ter direito. Esse trabalhador não vai ter nenhum direito de trabalho previdenciário, basicamente vai receber uma bolsa e vale transporte, né? E aí a medida provisória prevê que 1/5 dos trabalhadores da empresa pode ser contratado por meio dessa equipe.
Inclusive desestimulando a contratação de aprendizes, né? Porque as empresas vão preferir contratar jovens por meio disso aí do que por meio da aprendizagem, porque é muito mais barato. Então, o que ela pode gerar, na verdade, é o seguinte: dispensa em massa de trabalhadores para a contratação de outros mais baratos. E o que é que o Ministério Público do Trabalho pode fazer? Primeiramente, como eu falei, a gente considera essa lei inválida, não só porque ela descumpre o procedimento que é previsto para a criação de leis, mas também porque o conteúdo dela viola vários direitos assegurados pela Constituição. Então, 13º salário, terço de férias, as licenças de paternidade, maternidade, direito previdenciário, está tudo na Constituição. Então, não pode chegar uma lei e dizer que isso não aplica. Então, o que o Ministério vai fazer é o seguinte: caso isso seja aprovado, vai considerar essa lei inválida e vai atuar contra empresas que eventualmente façam contratos por meio dela. E isso tudo vai gerar uma judicialização grande, né? E há a possibilidade também de qualquer órgão que possa provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, pedir para que o próprio Supremo Tribunal Federal declare que essa lei é inconstitucional e afaste a aplicação, né? Só que até que venha a decisão do STF, é um grande período de insegurança jurídica em que a lei vai ter que ser combatida caso a caso. Agora, sim, a gente fez a nota técnica, foi apresentada no Senado. Esperamos que o Senado faça o seu papel para que essa lei não passe, certo? Da forma que está. Ou então que se passe, que seja só na forma originária, né? Só aquele programa do benefício emergencial. Mas não depende só de nós também, né? Essa fase legislativa depende dos senadores perceberem todos os riscos dessa lei, inclusive riscos para a própria empresa, que pode ficar sujeita à ação civil pública, pode ficar sujeita a várias ações se elas forem seguir uma lei inválida, e que não aprovem o que passou pela Câmara. Nós estamos falando sobre a medida provisória número 1045. A resposta já foi dada pelo doutor Italvar Medina, que é procurador do trabalho, e eu volto para o Leonardo Sakamoto. E o Ministério Público tem a nota técnica para argumentar. A classe trabalhadora tem o quê? O que é que se espera agora do Senado, Sakamoto, para a gente fechar a nossa conversa? Olha, o Senado Federal, né, como Câmara Revisora, né, tipo, acho que todo mundo pergunta, por que você tem duas? Você tem Câmara e você tem Senado, por que não extingue, né? Bem, teoricamente, né, a Câmara representa diretamente o povo brasileiro, né, e o Senado representa as unidades da federação. Só que o Senado, ele tem como objetivo ser uma Câmara revisora, olhar para o que foi decidido na Câmara dos Deputados e analisar se isso está de acordo com a Constituição, se isso está de acordo com o que se espera de uma sociedade como aquela que a gente quer construir no país, né, se ela está de acordo com a dignidade dos trabalhadores, com a qualidade, com as possibilidades também do desenvolvimento econômico. Ou seja, do Senado se espera que se olhe essa lei de perto e se verifique que neste momento de pandemia, que é o momento em que deveríamos estar garantindo proteção aos trabalhadores brasileiros, que deveríamos estar garantindo qualidade de vida aos trabalhadores brasileiros que estão sofrendo mais do que nunca por conta do desemprego, por conta do subemprego, são 14,8 milhões de desempregados, 5,9 milhões de pessoas desalentadas que desistiram de procurar emprego porque sabem que não vão encontrar, dezenas de milhões com subempregos ou empregos, na verdade, que não garantem o mínimo de sobrevivência, né? Temos um auxílio emergencial que se começou um ano o passado com R$ 1.200, R$ 600, graças ao Congresso Nacional, depois acabou reduzindo e hoje vai de 150 a 375 porque o governo fechou a mão. Então o que acontece é que você tem esse momento de crise, momento de morte, momento de dificuldade, e seria o momento do Senado Federal entender que não é a hora de remover direitos dos trabalhadores, ainda mais sem um debate, como mesmo colocou o Italvar, sem tempo para debate, sem tempo para discussão, né? Isso está sem, na verdade, um golpe, né, contra os trabalhadores. Agora, vai demandar muito diálogo, vai demandar muita discussão por parte no Senado Federal, com organizações sindicais, com sindicatos, com federações, com confederações, diálogo com organizações da sociedade civil, diálogos com o Ministério Público do Trabalho, diálogos com outras organizações para que os senadores tenham sensibilidade. Se isso vai acontecer, nós não sabemos. Vamos lembrar que na aprovação da reforma trabalhista há 4 anos, o Senado abriu mão
da sua função de Câmara Revisora. Exatamente por uma coisa, não, temos que aprovar, aprova aqui, depois a gente aprova outra lei, arrumando, etc. O Senado topou passar tudo que tinha passado na Câmara sem fazer mudanças. E aí a gente viu o que viu. Depois o Senado falou, poxa, mas a gente tinha combinado que a gente ia passar tudo e a Câmara ia voltar atrás de algumas coisas, e a Câmara não quis mais. Enfim, quem tomou o golpe foi o trabalhador e o Senado se mostrou praticamente inútil. Então, neste momento em que a democracia, inclusive, é atacada, espera-se que o Senado possa ter utilidade, analisando com cuidado o que está escrito na MP 1045 e evitando que os trabalhadores tenham que novamente pagar a conta por conta da crise. Eu quero agradecer aqui nessa conversa o cientista político e jornalista, o professor Leonardo Sakamoto, que ajudou a gente nessa reflexão da MP 1045, e também o doutor Italvá Medina, que é procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Quero também aproveitar e dizer para você que está acompanhando a gente que a CONTAR, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, as federações e os sindicatos de assalariados rurais estão mobilizados para acompanhar e impedir a votação dessa medida que prejudica a classe trabalhadora, acompanhar essa medida, essa votação no Senado Federal. Eu quero agradecer a vocês dois, um abraço e muito obrigado. Na dúvida, procure seu sindicato.